Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados, amém? Glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus, porque a palavra é essa: em tudo dai graças. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, te exaltamos, te glorificamos e te reconhecemos, pois o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Pai, receba toda a honra e glória em nome de Jesus Cristo. Sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que a tua graça e esse apostolado se espalhe por todo o Brasil e por toda a terra, para a tua glória. Em nome de Jesus, nós declaramos, profetizamos, chamamos a existência que haja plena cobertura angelical sobre os eleitos de Deus no cumprimento da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que nesta noite, mais uma vez, a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Haja espírito de sabedoria e espírito de revelação, haja olhos iluminados para entender e compreenderem as Escrituras. Eu sei que o Senhor é poderoso e sempre faz além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que a revelação da tua palavra seja dada a cada um naquilo que for útil, que o teu Espírito Santo manifeste a tua glória e que os teus anjos ministrem em favor dos teus eleitos, dos teus escolhidos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? E uma salva de palmas ao Senhor Jesus, o nosso Deus. Glória a Deus, Abba Pai. Maravilha. Pode se assentar, abençoados de Deus. Graça e paz, anjos do Senhor. Deixa eu mostrar, faz tempo que eu não mostro para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Davis, pega para mim o volume 7 lá, por favor. Esse é o livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 6. Já estamos no volume 7 e logo, logo será o lançamento do volume 8, hein? Já está no forno já, ó. Esses aqui são os mais recentes lançamentos. Livro MGA, série Graça e Apostolado. Está aqui, ó. Série Graça e Apostolado. São livros independentes do Ministério Graça e Apostolado. Não vende em nenhuma loja do Brasil, nem na terra. Só se alguém comprou aqui, está vendendo numa loja aí, mas não vende. Isso aqui é trabalho exclusivo do Ministério Graça e Apostolado, tá? Produção nossa, produção independente. Então, você não vai achar em nenhuma livraria evangélica. Não adianta nem procurar. Você acha no Mercado Livre. Se você entrar no Mercado Livre e digitar lá, livro, Ministério Graça, você vai achar. Entra no Mercado Livre e se você quiser comprar pelo Mercado Livre, eu coloquei lá só para facilitar. De repente a pessoa está em outro estado, quer comprar pelo Mercado Livre, o Mercado Livre mesmo já envia direto. Então, entra no Mercado Livre, digita lá, Graça e Apostolado, vai aparecer os livros e você pode comprar pelo Mercado Livre, tá bom? Ou então, diretamente conosco, ou aqui na livraria da igreja, ou então entre em contato comigo pelos grupos MGA, ou pelo Facebook, ou pela rádio MGA, ou por nosso site, tem os links para você adquirir os livros série Graça e Apostolado. Esse é o volume 6, esse é o volume 7, é o mais recente, e o 8 já está no forno, hein? Logo, logo vamos fazer o lançamento do volume 8, que será dia 10 e 11 de junho, no Mover MGA 30 anos de ministério. Então, 10 e 11 de junho, o lançamento oficial do volume 8, que já está no forno, já está em revisão, tá? Coisa muito linda, um trabalho maravilhoso. Então, esse é o volume 6, esse é o volume 7. Assim você cresce em graça e cumpre o Filipenses 2:2, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo entendimento. Segundo a Pedro 3:18, antes crescei na graça e no conhecimento. Apóstolo, por que os livros se eu tenho a Bíblia? Porque os livros explicam a Bíblia. Provavelmente
Quantos de vocês leem a Bíblia já há 10, 15, 20 anos e tem assuntos que você não consegue entender? Então, o Espírito Santo me inspirou, eu fiz os livros que explicam assuntos da Bíblia, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, esse livro, volume 7, ó, 3 assuntos. Graça, um outro nível da fé. Outro assunto, ó, gentios, povo eleito e predestinado. E o outro assunto muito importante para as igrejas em graça. Quem está em graça tem que entender sobre isso aqui. Para entender tem que ler, tem que estudar. Ó, libertação em graça. Está no volume 7. Libertação em graça. Aqui fala sobre o diabo aniquilado, sobre demônios, se manifesta, se não manifesta, cadê eles? Então, libertação em graça. Quem está em graça precisa ler, precisa estudar para que possa entender. Esse é o volume 7. No volume 6, você vai achar os assuntos, ó. Esse aqui é o volume 6. Olha que capa bonita. Olha os assuntos, ó. Predestinação, a certeza da salvação. Outro assunto, muito importante, ó. Graça, mostrando o erro e por que está errado. Os batismos. Está aqui, ó, está no livro. Então, o livro explica assuntos da Bíblia. O livro não substitui a Bíblia. Ele explica assuntos da Bíblia. Por exemplo, aqui, ó, no volume 6, graça mostrando o erro, os batismos. Então, eu peguei todos os assuntos da Bíblia que fala de batismo e coloquei no livro volume 6. Então, se você quer entender sobre batismo, ao invés de você ficar procurando sozinho, e talvez você vai ler e não vai entender, está aqui no volume 6, graça mostrando o erro, os batismos. Um novo sacerdote, uma nova lei. Cada livro MGA contém 3 apostilas. 3. Cada livro vai ter 3 apostilas. Cada apostila foram seminários em graça que eu fiz aqui no Ministério Graça Apostolado. E o Espírito Santo me inspirou a pegar esses seminários e colocar em livros. Ah, pastor, eu não estava aqui porque foi no ano 2000, foi no ano de 98, eu não estava aqui. Você não estava aqui, mas está nos livros. É só você adquirir os livros e fazer o seminário que já fizemos aqui no Ministério Graça Apostolado. Amém? Precisando, e na verdade todas as ovelhas precisam, para ter o mesmo entendimento em graça, chame no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, no nosso site, graceapostolado.com, e eu mando para você pelos correios. Amém, abençoados? Glória a Deus. Vamos ao assunto de hoje. Pão novo que desceu do céu. Quem pode falar, papai? Bíblia, papel e não pode faltar, caneta. Graça e paz a todos que estão ao vivo no YouTube e Facebook. O tema de hoje, o assunto, muito importante, hein? Muito importante para o cristão. Muito importante mesmo. Todo cristão tem que saber, tem que entender, tem que compreender e tem que viver o assunto que vai ser ministrado hoje. Eu vinha vindo agora para a igreja, aqui para o ministério, e dirigindo o carro, o Espírito Santo me falou assim, vai chegar um dia que vocês vão ter estudado a Bíblia toda. Tá claro? Porque de quarta-feira, nós temos aqui o hábito de ministrar temas da Bíblia. Por exemplo, semana passada foi entendendo 1 Coríntios 15. E nisso já foi entendendo Romanos, entendendo Gálatas, entendendo Efésios, entendendo Hebreus, né? E hoje, entendendo 1 Coríntios 13. Bíblia, papel e caneta. Entendendo 1 Coríntios 13. E tem muitos assuntos hoje que vai deixar todos com um perfeito entendimento. Bom, vale lembrar que toda quarta-feira nós temos aqui ensino bíblico. Toda quarta, aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Quer participar do estudo ao vivo? Vem para o Ministério. Toda quarta-feira, 19h30. Traga sua Bíblia, traga um caderno, traga uma caneta e venha estudar a Bíblia conosco. Porque se tiver escrito, eu creio. Preste atenção que, mais uma vez, eu vou ler versículo por versículo e vou explicar o que está escrito aqui. Não se pode mudar, não se pode alterar, nem para mais, nem para menos. O que tiver escrito, nós vamos crer, entender e viver.
Amém? Então, de quarta-feira, 19h30, Bíblia, papel e caneta. Vamos lá? Entendendo 1 Coríntios 13, verso 1. Bom, em Coríntios 12, Paulo explicou um capítulo inteiro somente sobre os dons espirituais. Em 1 Coríntios 14, Paulo explicou especificamente sobre 2 dons: variedade de línguas, ou língua estranha, e dom de profecia. Foi o que ele ensinou em 1 Coríntios 14. Depois, no finalzinho, ele explicou sobre a ordem no culto, porque Deus não é Deus de confusão, esses negócios todos, que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Por quê? Porque senão a pessoa vai falar, eu estou cheio do Espírito Santo, vai começar a andar em cima das cadeiras, vai quebrar as cadeiras, vai pendurar no lustre. Quer dizer, e quem está cheio do Espírito Santo não vai fazer isso, né? Então, você está cheio do Espírito Santo, se fizer isso, eu vou falar que você está na carne, né? Porque Paulo disse que os espíritos do profeta estão sujeitos ao próprio profeta. O que ele quer dizer? Que nós que temos o controle. Você está cheio do Espírito Santo, mas você não vai entrar na frente de um trem, né? Não é verdade? Eu estou cheio do Espírito Santo, vou pular do prédio do 10º andar. Quem é que faz isso? Então, se a pessoa pular, é porque está na carne, né? Traduzindo, é bom que você escreva isso. Ninguém fica, por mais cheio do Espírito Santo que esteja, ninguém fica inconsciente. Está claro ou não está claro? Ninguém, isso é regra. Para você não culpar o Espírito Santo. Porque tem pessoa veiaca, né? Tem igrejas por aí que fala que está cheio do Espírito Santo e sai quebrando as cadeiras. Tinha um irmão numa igreja aí que ele quebrava o piso. Eu vi. Sapateava tanto que quebrava o piso. A primeira vez o pastor trocou. Aí esperou o cimento, né? Passa 2 dias para ficar firminho. O irmão vai lá, cheio do Espírito Santo, quebrou o piso de novo, de tanto sapatear. 3 vezes trocou o piso. Até que o pastor falou, irmão, dá para você parar de sapatear, que vai sapatear lá debaixo da égua. Por quê? Porque até quando vai ficar quebrando o piso do lugar onde congregamos? Amém, abençoados? Então, é bom que você saiba, entenda e compreenda. Diga comigo, ninguém, por mais cheio do Espírito Santo que esteja, estará inconsciente. Tem até um texto, um versículo por causa disso. Porque Deus não é Deus de confusão. Senão a pessoa pega uma faca, sai dando facada em todo mundo e fala assim, eu estava cheio do Espírito Santo, nem vi o que eu fiz. Mentira, você estava na carne. Está claro ou não está claro? Porque tem pessoas que são imaturas. Coríntios 14, 20, está aqui do lado, ó. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Porque tem gente que joga a culpa em Jesus, né? Pegou essa? Jesus mandou. Mas ele mandou o quê? O que ele mandou? Estão entendendo, abençoado? Olha que Paulo disse, sede meus imitadores, hein? Coríntios 11, verso 1. Então, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Era ou não era? Ele disse, eu dou glória a Deus porque eu falo em línguas mais que todos vós. Eu gostaria que todos vocês falassem línguas também. Assim como desejai dons espirituais, procurai crescer neles para a edificação da igreja. Então, tem gente que joga em Jesus. Tem gente que joga no Espírito Santo. O Espírito Santo... Não, irmão, você não tem que jogar em ninguém. Você é responsável por você. Por mais cheio do Espírito Santo que você esteja, Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de confusão. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Posso ouvir um amém? Senão, se for assim, eu vou estar cheio do Espírito Santo e ao invés de eu pregar e ensinar a palavra, vou ficar subindo nas cadeiras e andando nas cadeiras e... Peraí. Paulo disse, fazei tudo para a edificação. E se eu ficar subindo nas cadeiras aí, eu vou e quebrando o piso do salão, eu vou edificar quem? E então Paulo disse, olha, quando eu for ministrar, eu prefiro falar 5 palavras no entendimento do que ficar quebrando as cadeiras e quebrando o piso do chão. Ou seja, melhor falar 5 palavras no entendimento do que 10 mil em línguas que ninguém vai entender nada. Está claro ou não está claro? Então, 1 Coríntios 13, tema hoje, entendendo 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse. Então, Paulo está vendo, ele está fazendo uma hipérbole. Sabe o que é hipérbole na língua portuguesa? Um exagero. Eu estou morrendo de sono. Já viu alguém morrer de sono? Ninguém morre de sono. Estou morrendo de preguiça. Ninguém morre de preguiça. Isso é uma hipérbole. Isso é um exagero.
Então Paulo disse, ainda que eu falasse a línguas dos homens, para aí. Aqui já deixa claro que língua estranha é língua estranha e idioma é idioma. Está claro aí? Vamos de novo? Aqui já deixa... Não tem gente que fala que não existe língua estranha, que aquilo lá são idiomas, não é? Aqui Paulo já separa. Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse, sublinha aí, ó. As línguas dos homens. Diga, as línguas dos homens. Por exemplo, português, inglês, chinês, japonês, coreano, castelhano, espanhol, alemão. São línguas? E agora, como é que faz você que fala que não existe língua estranha, que ali na Bíblia são idiomas? E agora? É bom você escrever isso. Diga comigo, idiomas são línguas dos homens. Tá claro? Não, você vê que tem gente que fala besteira, né? Por quê? Porque vai além do que está escrito. Sai da Bíblia. E eu costumo dizer uma frase. É bom você escrever. Não diga com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza. Está claro ou não está claro? Não diga com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza. Tem gente indo além do apostolado, indo além do que está escrito, torna-se até aberração, que é mais que heresia. E o pior, né? Deus não é Deus de interpretações, né? Deus é Deus de revelação. E a revelação já foi e já está revelada. A revelação está aqui, ó. Você está revelado. Eu não entendo a unção. Leia a Bíblia que você vai achar. Eu não entendo. Fala que o diabo foi aniquilado. Eu não entendo. Lê Hebreus 2,14, você vai entender. Porque a revelação já foi dada. Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo diz que a fé, o entendimento vem por ouvir. Então você não entende? Quem não entende precisa o quê? Precisa ouvir para que possa entender. Está claro ou não está claro? Então, olha lá, ó, eu nem comecei, só li a primeira frase. Entendendo 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse as línguas, no plural. As línguas se referem aos idiomas. As línguas. Inglês, alemão, russo, castelhano, espanhol, português. São línguas dos homens, não é? Só que línguas dos homens é uma coisa. Ele falou de um outro tipo de línguas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Para aí. Na língua portuguesa, sem revelação nenhuma, na língua portuguesa, só lendo, já está deixando claro que existem dois tipos de línguas. Não é? Só na língua portuguesa. Não preciso, eu estou tendo uma revelação do além, Deus está falando comigo. Não, eu só estou lendo Coríntios 13, lendo e entendendo o que está escrito. Só de ler, eu já percebo que Paulo está falando sobre dois tipos de língua. Levante um dedo e diga, línguas dos homens, língua dos anjos. Está claro ou não está claro? Isso aqui é inquestionável. É indiscutível. Eu não estou aumentando, eu não estou dando meu parecer, eu não estou interpretando como muitos estão fazendo por aí. Eu só estou te explicando como está escrito. Você consegue perceber isso? Ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos, aí ele fala aqui, ó, e não tivesse amor. Por que ele está falando do amor? Coríntios 12, ele explicou sobre os 9 dons. Vamos lá, Coríntios 12, verso 7. O Espírito Santo se manifesta a cada um naquilo que é útil. A um, o Espírito Santo manifesta e dá a palavra da sabedoria. A outro, o Espírito Santo se manifesta e dá a palavra do conhecimento. A outro, o Espírito Santo se manifesta e dá um dom chamado fé.
A outro o Espírito Santo se manifesta e vem dons de curar naquele momento. A outro o Espírito Santo se manifesta com operação de milagres. A outro o Espírito Santo se manifesta com o dom de profecia. Verso 10. A outro o Espírito Santo se manifesta com o dom de discernimento de espíritos. A outro o Espírito Santo se manifesta nele com um dom de variedade de línguas. E a outro o Espírito Santo se manifesta na vida dele com o dom de interpretação de línguas. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito Santo opera, manifesta todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Está claro ou não está claro? Coríntios 13, 1. Mas se eu não tivesse amor... Você viu? Você viu como começou? O Espírito Santo, Coríntios 12, 7. Coríntios 12, 7, 8, 9, 10 até o 11. Acabou? Aí ele fala assim: mas ainda que eu fale língua dos homens, língua dos anjos, e fé, e operação de milagres, e dons de cura, se não tivesse amor, é preciso que vocês entendam que ele está continuando o assunto. Por quê? Você já deve ter escrito isso, né? Diante de Deus não tem capítulos e versículos. Porque, na verdade, diante de Deus não existe nem Bíblia. Claro. Ou você acha que Deus tem uma Bíblia no céu? Uma Bíblia Thompson? É, para lembrar o que está escrito. Você acha que Deus tem uma Bíblia? Por isso que não adianta você falar para Deus, Senhor, em Efésios 2,8. Deus não tem Bíblia. Está claro? Não adianta você falar, Senhor, Salmo 91, verso tal. Você pode falar, Senhor, está escrito, aquele que habita. Senhor, tua palavra diz que tu és o meu pastor. Aí sim. Senhor, está escrito que pela graça sou salvo. Mas você citar capítulo, versículo, você não acha que Deus vai... Peraí. Aonde mesmo você falou? Aonde? Eu não estou achando aqui. Que versão que você está usando? Diga, Deus não tem Bíblia. Então, diante de Deus não existe capítulos e versículos. Isso só existe por causa de nós, para nós nos acharmos. Para nós nos acharmos, ó, Coríntios 13, verso 1. Aí você se acha. Porque eu podia chegar aqui, graça e paz abençoados. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Onde que ele está lendo? E o leigo? Como é que o leigo vai saber onde eu estou lendo? Será que ele não está mentindo? Será que ele não está inventando? Ele nem falou onde ele está lendo? Então, por causa de nós, Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O que tem um metal que soa? Não tem nada. Ah, o metal soou, e daí? Amanhã eu tenho que pagar a conta. O sino que tine, o som do sino, e aí? Eu tenho que pagar a conta amanhã. Eu tenho que viver com o ser humano na terra. E viver com o ser humano inclui relacionamento. Então ele está dizendo assim, ó, se não tiver amor, é igual aquele metal lá, o som do metal da fábrica. Você passa em frente a uma fábrica, está aquele barulho de máquina e tal. Você não está nem aí com o barulho da máquina. Não é verdade? Aquele barulho da prensa é irrelevante. O que muda o barulho da prensa para mim? O que muda o barulho do metal? O som do metal muda o que na minha vida? De pior ou de melhor? Não muda nada. É o que ele está dizendo. Verso 2. Ainda que eu tivesse dom de profecia. Para aí. Coríntios 12. Olha lá, coloca o dedo aqui, ó. Coríntios 12, verso 10. A outro, profecia. Não é um dom do Espírito Santo? Aí, Coríntios 13, 2. Ainda que eu tivesse dom de profecia. Para aí. Dom de profecia que ele mesmo tinha. Está claro ou não está claro? Coríntios 14, verso 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação. Não era o que ele fazia? Então ele tinha dom de profecia. Então ele está falando consegue perceber como que um pregador tem que ser? Claro, tem que ser imparcial. Pregador tem que ser imparcial. Por que há anjos em meu favor e não há anjos em seu favor? Você nunca pode pensar, mas há anjos em favor do apóstolo. Não, peraí. Há anjos em favor dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Há anjos em favor dos escolhidos. Você é um escolhido? Há anjos em favor de quem foi chamado. Você foi chamado? Então não há parcialidade. Não há parcialidade. Então, regra de hermenêutica, de exegese, de eclesiologia. Um pregador não pode ser parcial em hipótese alguma. Tanto é que Paulo está falando primeiro dele. Ainda que eu, Coríntios 13, 1, ainda que eu, ele está falando dele.
Ainda que eu falasse. Verso 2, ainda que eu tivesse dom de profecia, e ele não tinha? Tinha. Então ele está falando dele primeiro. Porque tem pregador por aí que gosta de jogar carapuço nos outros, né? Não é? Tem pregador? Na lei tem muito isso, né? Você que anda em adultério, e ele está o quê? Saindo cobreiro. Ele está cheio, não. Eu ia falar o nome, quase escapou. Olha, eu ia falar. Mas eu não preciso, está cheio. Está cheio ou não está cheio? Esses Gideões, isso eu posso falar, porque Gideão está na Bíblia. Né? Os Gideões, né? Está cheio de adúlteros, de promíscuo. Eu sei de cada caso lá que é de arrepiar a unha. Arrepiar a unha. De pregador que sobe lá e sapateia, e fala grosso, e fala alto, e sapatinho de fogo. E quando acaba o culto, vai para o hotel, dá um telefonema lá. Oh, você pode me trazer aqui 2 hoje? Porque não é 2 pizzas não, tá? É outra coisa que eles pedem, tá? Então, abençoados, um pregador ele tem que ser imparcial. Coríntios 13, 2. Ainda que eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Para aí, não era ele? Todos os mistérios. Segundo Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha que mistério. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso aí. Então ele disse, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé. Atos 28, o pai de Públio estava doente. Traz ele aqui. Paulo foi vê-lo, impôs as mãos e o curou. Isso não é fé? Atos 19, e Deus pelas mãos de Paulo. Atos 19, 6, impondo-lhes as mãos, veio sobre o Espírito Santo. Isso não é fé? Não é uma vida de fé? Então ele disse, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, curasse os enfermos, o pai de Públio, lá em Atos 19, e blá, 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 e não tivesse amor, nada seria. Então o que Paulo está dizendo aqui, hein? Quem quer arriscar falar? Vou dar uma dica. Que o amor, o que ele está dizendo? Só 2 versículos, hein? Ele já deixou claro para mim, já entendi, olhos iluminados. Ele já deixou claro que o amor está acima, Coríntios 12. O amor está acima dos dons espirituais. Está claro, ele não está falando aqui, ó, no verso 1, ainda que eu falasse línguas. Verso 2, ele não está falando de profecia. Verso 2, ele não está falando da fé. Verso 2, ele não está falando de milagre, transportar os montes. Isso aqui é operação de milagres. Coríntios 12, versículo 10, operação de milagres. Então o que ele está dizendo já em 2 versículos? Que o amor está acima dos dons espirituais. Ou em outras palavras, é bom você escrever. Não adianta falar em línguas, profetizar e ter fé e dons de cura se não tiver amor. Só se está claro. Não adianta. Como é que você vai estar falando em línguas e está com raiva do seu irmão? Como é que você está ministrando cura aos doentes, aos enfermos e não perdoa? Aí, só pode perdoar quem tem amor. Se você não perdoa, não é? É o que ele está começando o assunto. Olha que legal, capítulo 12, verso 1. Não quero que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais, porque verso 7, o Espírito Santo se manifesta, verso 8, 9, 10 a um e a outro. Glória a Deus, e maravilha. E o cego enxergou, e o paralítico andou, e cresceu a perna. Mas se não tiver amor, o Espírito Santo está mandando falar. Parece simples, né? É bom você escrever essa frase. Mas é aqui que os hipócritas se enroscam. Quantos que eu conheço que sapateia, que fala em línguas e que vira os olhos para cima e... Se não tiver amor, não vale para nada, seu irmão. Se não tiver amor, não vale para nada. Como assim, pastor? Verso 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Nossa, pastor, distribuir fortuna para o sustento dos pobres não é uma boa obra? Não é uma boa ação? É. Mas se o Silvio Santos dá 5 milhões para os pobres, a vida dele não muda em nada.
que ele continua rico. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. O Neymar pode dar toda a fortuna dele hoje para o sustento dos pobres. Toda! Não tem problema, logo a Nike já está depositando valor lá, e também o Real Madrid, e o Barcelona, e o PSG. Então tudo que ele tem, ele distribuiu hoje, mas amanhã está entrando, o mês que vem não é. Então, está claro ou não está claro? Então o que o Espírito Santo está falando? Que dar esmola aos pobres nem sempre quer dizer alguma coisa. Por isso Efésios 2,9, que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Eu dei a minha fortuna aos pobres. Mas não está cheio de gente que dá esmola e faz assim, ô Igor, estica a mão, eu vou dar uma esmola, vai, estica a mão. Pega a esmola aí, hein? Não está cheio de gente assim? Que ele dá. Não está cheio na internet? Eu ia falar o nome. O cara pegou um humorista, pronto, humorista. Eu dei uma moto para o motoboy que estava desempregado, dei uma moto zerinha. Mas você já está contando para todo mundo, se for na televisão. Jesus falou, já recebeu o seu galardão. Não é? Jesus falava, o que a mão direita fizer, que não saiba a esquerda. Agora dá esmola e fica pondo no jornal, fica tocando a trombeta. Por isso que tem que fazer as coisas em secreto. Por isso que aqui os envelopes do Ministério do Apostolado não tem nome de ninguém. As pessoas ofertam aqui voluntariamente no ministério, voluntariamente. Eu já pertenci à igreja que lá, assim, naquele quadro de avisos, não tem um quadro de aviso ali? Tinha um rol, relatório em ordem alfabética. Tá? A organização é tamanha, que é em ordem alfabética. A, Arnaldo, André, B, Beatriz, C, Carlos, D. E a ordem alfabética de quem era dizimista. O que constrangia as pessoas, né? Porque você passa ali no quadro, você vê lá, janeiro, A, André, o dízimo X. Fevereiro, André, dízimo X. Março, André, falhou. Abril, André, falhou. Não constrange? Já não faz as pessoas conhecer um ao outro segundo a carne? Isso é religião. Isso não pode ter, em hipótese alguma. Está claro ou não está claro? Então, se você pega um envelope do ministério para semear aqui nesse ministério, se você colocar R$1 ou 1.000.000, ninguém sabe, nem o pastor vai saber. Não tem nome de ninguém. Está claro ou não está claro? Não tem nome. E se você não quer usar o envelope, também coloca lá, não tem nome, ninguém vai saber. Está claro ou não está claro? Quem tem que ser glorificado é Deus, não somos nós. Está claro ou não está claro? A sua oferta voluntária é a sua oferta voluntária para a obra, para o reino de Deus. Isso é você e Deus. Amém? Pastor, mas você dá o dízimo? Eu não. Eu dou muito mais que o dízimo. Amém? Não faça regras, irmão. Não viva de ordenanças. Não viva de mandamentos. Seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? Por exemplo, o Espírito Santo está mandando falar aqui 1 minuto. Uma pessoa que ganha R$1.000, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que ganha R$1.000, quanto seria o dízimo de R$1.000? R$100, certo? Porque dízimo significa a 10ª parte. Não, mas eu não quero dar o dízimo, não. Eu vou dar R$100 de oferta. Mudou o que lá no céu, irmão? Não, dá um sinal que está entendendo. Então não se enrosque com nomenclaturas, abençoado. Dá um sinal quem está entendendo. Não fique enroscado com nomenclaturas. Tem gente radical. Isso é ser radical. Isso é ser religioso ao extremo. Falam mal do religioso A, mas está sendo um religioso B, ou um religioso C. Está claro ou não está claro? Muda o quê no reino de Deus? Eu vou te dar uma dica, tá? Procura viver de um modo tal que a sua vida não tenha nenhuma regra religiosa. Quem pegou essa? Não
viva de regras, abençoado. Quebre as regras. Colossenses 2, ele tirou todos os mandamentos, ele cancelou mandamentos, ordenança. Então não viva de regrinha não, abençoado. Não fica fazendo continha. Então, 1.105,30 centavos. Corta um zero, vai dar 100. Irmão, não viva de regrinha, irmão. Deus ama o que dá com alegria. Semeia no reino de Deus. Agora, o dízimo é bíblico, mas só de pirraça eu não dou o dízimo. Eu dou mais. Para que não seja uma regra religiosa. Quem entendeu? Então você é livre para semear, abençoado. Quem entendeu, diga amém. Diga, eu sou livre. Tem gente que está brigando por causa de nomenclatura, né? Isso para mim é coisa de bobão, né? De imaturo, né? Ficar brigando, ficar discutindo, ficar debatendo por causa de nomenclatura. Não, está fora de cogitação isso aí. É o Coríntios 14:20 de novo. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Seja criança na malícia. Tem gente que leva a risca. Então eu ganhei 1.085,32 centavos. Pô, irmão, Deus ama o que dá com alegria. Amém? Agora, uma coisa eu posso te falar. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a sua renda. É o que diz Provérbios 3:9. Provérbio 3:10. E se encherão de bens os teus celeiros abundantemente. É assim que se deve viver, honrando a Deus. Provérbios 11:24. A alma generosa prosperará. Provérbios 11:25. O que regar também será regado. Zacarias 8:12. A semente prosperará. 2 Coríntios 9:10. Deus dá pão para o alimento e semente para semear, multiplicar a semente. Não tem regras. Segue o seu coração, segue a sua alma. Deus está te fazendo prosperar? Retribua a sua prosperidade. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor. Mas não fica com regrinha, fazendo continha, cortando um zero e colocando centavinho. Amém, irmão? A alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Provérbios 11:25. E lembrando que aqui não é um clube religioso, que você tem que pagar uma mensalidade no dia 5 ou no dia... Quem pegou essa? Não fica preocupado, irmão, não é um clube. Ai, pastor, esse mês eu não... Irmão, não precisa nem falar, irmão, vai falar para mim isso aí. Não é para mim, é oferta. Deus conhece seu coração, irmão. Amém? Ai, pastor, não estou nem dormindo, pastor. Você não está dormindo? Você está onde? Você está no exército? Você está num quartel? Ou você está no reino de Deus? Levanta a mão direita. Eu oro para que vocês aprendam a viver guiados pelo Espírito Santo, sem nenhuma condenação, de nada, até de coisa errada que você fizer. Nossa, pastor, eu faço uma coisa errada e não vou ficar debaixo de condenação? Bom, irmão, se você matar alguém, não precisa nem ficar debaixo de condenação, que logo, logo você vai ser preso. A condenação não vai te ajudar em nada. Você já fez a coisa errada. E agora? Você fez a coisa errada, agora vai vir a consequência. Ficar debaixo de condenação não vai adiantar. Com condenação ou sem condenação, você vai ter que ir para a cadeia. Se você matou alguém. Então a lei da liberdade é essa. Quem é que está entendendo, hein? Essa é a lei da liberdade. Não adianta você fazer uma coisa errada e ficar debaixo de condenação. Então Gálatas 6:7. Não erreis. Está claro? Aí você não fica debaixo de condenação, velho. Bom,
Entendendo 1 Coríntios 13, verso 3, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Nossa, na lei faziam isso, né? Ofereciam as crianças a Moloque. Já ouviu essa história aí? Entregavam as crianças a Moloque. Moloque era um deus da antiga aliança lá, tipo Baal, né? Dagon, né? Então entregavam as crianças a Moloque, queimavam viva. Paulo está dizendo, não está adiantando nada você queimar a criança viva. Olha lá. Ainda que eu entregasse meu corpo a ser queimado, verso 3, e não tivesse amor. Ah, pastor, mas alguém vai entregar o corpo a ser queimado sem amor? Pode entregar por tradição. Os espíritas, os da quimbanda, da magia negra, do candomblé, eles não fazem oferendas nas encruzilhadas. Está fazendo por tradição. Não faz despacho, açoitam, não vai na mata. Então é possível que alguém faça algo até irracional, por mandamento, por tradição, por obrigação, por religião. Isso não quer dizer que foi por amor. Está claro ou não está claro? Coríntios 13, verso 3. Ainda que eu entregasse meu corpo a ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Diga bem forte. Então, o que aproveita na vida cristã? Porque até agora Paulo está dizendo, ainda que eu falasse línguas, ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse fé, ainda que curasse os doentes, ainda que a perna crescesse, ainda consegue enxergar, se não tivesse amor. Ah, Paulo, você me ensinou o capítulo 12 inteirinho, e agora que eu virei pentecostal, que eu tô, agora você... Não, calma, irmão, calma. Verso 4. Circule o amor. Diga, é sobre isso que Paulo vai falar. O amor, ele é paciente. É do bem, é benigno, benigo, ou seja, benigno, né? O amor é do bem. O amor não inveja. Porque, Gálatas 5, a inveja é uma obra da carne. O que é inveja, hein? Inveja não é querer ter igual o seu. Isso não é inveja. Porque de repente você tem bom gosto e a pessoa também tem bom gosto. Então, inveja não é querer ter igual o seu. Inveja é querer ter o seu. E você sabia que tem... Essa eu vou deixar escapar. Foi sem querer, querendo. Você sabia que tem pastores que têm... Pastores, hein? Não é macumbeiro, não é pai de santo. Você sabia que tem pastores que têm inveja de mim? Só se alguém sabia disso. Ou você já chegou a pensar nisso? Já pensou isso, Cido? Você já sabe disso faz tempo, né? Não precisa esculachar também, né? Mas tem mesmo. Tem. Você sabia que tem pastor que deixou de conversar comigo? Por causa de inveja? Daqui a pouco eu faço uma pergunta. Você sabia que tem pastor, até em graça, que deixou de ter comunhão comigo? Ah, escapou. Por causa de inveja. Aí vem a pergunta. Inveja? Do quê? Da unção. Inveja da unção. E o dinheiro que eles têm não dá. Não compra. Inveja da unção. Inveja da unção. E essa inveja é bíblica, né? Você sabia que essa inveja é bíblica? Coré, de Moisés. Saul, de Davi. Barnabé, de Paulo. Não é uma vergonha eu ter que falar isso? Parece antiético eu falar isso, né? Porque eu não estou falando do pai de santo. Tem pai de santo que me ama.
Eu tenho um amigo no futebol que é espírita, me ama para chuchu, me abraça, me chama de pastor, me respeita e tal. Mas é o Atos 20, né? Corre lá em Atos 20. O que Paulo disse em Atos 20? O que Paulo disse em Atos 20? Olha lá. O que Paulo disse em Atos 20? Verso 29. Atos 20, 29. Paulo falando, sei que depois da minha morte, partida quer dizer morte, sei que depois da minha morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Olha aqui a palavra, sublinha aí. E que dentre vós mesmos. Não é um macumbeiro não, Cido. O macumbeiro está quieto lá. Na ignorância dele, matando galinha preta, e farofa, e pipoca, champanhe. Dinheiro eles não põem mais, né? Eu sou do tempo que eles colocavam dinheiro. Agora parou. Você nunca viu? Pô, claro que não. Eu era criança, colocava dinheiro. Pô, claro que... No despacho, na encruzilhada. Você lembra, Cido? Você chegou a ver dinheiro? Vocês nunca viram? Quem aqui já viu dinheiro? Você pegou? E você deu o dízimo depois? Você não deu o dízimo, você errou. Dinheiro, colocava naquela tigela pipoca, a galinha. Tanta gente passando fome e coloca a galinha lá, né? A pessoa não tem mistura em casa e a coitada da galinha está lá, né? Então, pipoca, galinha, farofa, charuto, champanhe, pinga, bode, e colocava dinheiro também. Hoje não põe mais, porque hoje eles estão fazendo o despacho, hoje é via Pix. Eles mandam um Pix para a entidade. Porque eles colocavam dinheiro, nós ia lá e pegava quando era criança. Então, pegava o dinheiro. Então, o que eles fazem? Eles vão fazer, eles pegam e mandam um Pix e não colocam mais dinheiro. Então, olha aqui, Atos 20, verso 30. E que dentre vós mesmos, olha lá, dentre vós mesmos se levantarão demônios. Olha lá, tá vendo o problema? Tá vendo o problema? Se levantarão homens que falarão coisas perversas. Está bem fora da Bíblia, né? Não está bem fora? Falar coisas perversas está fora da Bíblia. Está fora do apostolado, está fora de tudo. Falarão coisas perversas para quê, hein? Para atrair os seguidores no YouTube. Aliás, para atrair os discípulos após si. Tem gente aí que fala coisas perversas, né? Só para atrair seguidores, né? Não tem? Teve um que fez um tema da mensagem assim, todos os crentes vão para o inferno. Olha que tema. Para quê? Qual o objetivo de um tema desse? Atrair seguidores, visualizações. Porque o YouTube é monetizado. Monetizado. Então, quanto mais visualização, a pessoa recebe dinheiro. Só que o YouTube, deixa eu falar uma coisa aqui. O YouTube não quer saber se você fala a verdade ou se você fala mentira. O YouTube é um sistema tecnológico, digital. Para ele não muda nada se você fala assim, graças a Deus, ou se fala graças ao diabo. Para o YouTube não muda. Para o YouTube não muda se você fala um palavrão ou se você fala aleluia. O YouTube quer o quê? Visualizações e curtidas. E como é que esses homens, sem a aprovação de Deus, como que eles chegaram a entrar nesse caminho? Porque o YouTube é monetizado. Então precisam de temas e de palavras que sejam polêmicas. Chamativo. Não é polêmico? Um tema, todos os crentes vão para o inferno, isso não é polêmico? Ninguém nunca pôs um tema desse. Porque isso é uma aberração. Isso é uma mentira. Isso é uma heresia. Isso é uma blasfêmia. Então uma pessoa pega e coloca lá: todos os crentes vão para o inferno. Quer dizer, aí o cara é crente da Batista, da Assembleia, da Quadrangular. Ele não vai lá olhar por curiosidade? Então, essa forma de trabalhar é maligna. Quem entendeu? É velhaca. É maliciosa. É carnal. Não tem nada a ver com o Espírito Santo.
Não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque se tivesse a ver com as coisas de Deus, teria esse tema na Bíblia. Paulo teria falado, Moisés, Davi, Salomão. Quem entendeu? Então, Atos 20, 30, homens que falarão coisas perversas, e nos dias de hoje, só para conseguir seguidores. Tem um aí que está até comprando seguidores no YouTube. Escapou isso aqui. Comprar seguidores no YouTube? Vazou, né? Vazou. Ele pagou R$1.500 por tantos seguidores. Então quer dizer que não está convertido coisa nenhuma. É só para dar números. Que vergonha. Olhem para mim, vê se eu trabalho dessa forma. Um homem cheio do Espírito Santo, com tanto conhecimento da palavra, eu vou comprar seguidores abençoados. Se eu estou há 30 anos pregando a palavra de Deus para que as pessoas se convertam a Cristo e esse ressuscitado, eu vou comprar seguidores. Você sabe que vende-se e-mails também, você sabe disso, né? Se você tem uma empresa, aliás, tem empresas que vendem e-mails. Por exemplo, R$1.000 eu te vendo aí 2.000 e-mails. E aí você quer vender uma caneta diferente. Então você faz a propaganda da caneta, paga ou compra e-mails que você não sabe nem quem é, tá? Você não sabe quem é, você não sabe de onde é, e então jogam-se lá, por isso que criaram os spams, né? Joga-se lá e espalha a sua propaganda. Você não sabe quem é, você não sabe para onde vai. Então a internet hoje tem isso. Você compra seguidores, você compra e-mails e por aí vai. Você não recebeu e-mail que você não tem nada a ver? Já não recebeu e-mail? E-mail de trompete, trompete e tal. E-mail de, sei lá, de bandeirinha, sei lá. E-mail que não tem nada a ver. E-mail da China, e-mail do Japão, da Inglaterra. Já não recebeu um monte de besteira? Como que você recebeu se você não conhece a pessoa? Como que a pessoa tem seu e-mail? Então criaram uma empresa. A tecnologia vai lá, chupa o e-mail seu, pega o seu. Porque em qualquer lugar está os e-mails hoje, né? Banco de dados, você pega os e-mails, e aí, eu estou vendendo aqui 3.000 e-mails, tá? A quanto? R$500. Pô, 3.000 e-mails, eu quero vender a caneta, então se eu vender 3.000 canetas a R$1, entendeu? Então isso virou empresa. Só que, infelizmente, os homens maus e enganadores estão usando essa malícia, essa velhaquice também para o reino de Deus. O que é uma vergonha, você comprar seguidores só para o seu canal ter bastante seguidores. Lamentável. Estou trabalhando já há 30 anos para que as pessoas recebam Jesus como Senhor. Filipenses 2, confessem a Jesus como Senhor, para a glória de Deus Pai, para que de fato as pessoas se convertam a Cristo e Deus seja glorificado. Eu não estou aqui trabalhando aqui no Google, não estou trabalhando na Amazon, eu não estou trabalhando aqui de uma forma tecnológica para conseguir seguidores, para que o canal... Nada disso. Eu não sou como chama agora a moda aí? Como que é? Esses youtubers, como é que fala aí? Tem um nome que fala aí que... Influencer. Eu não sou influencer coisa nenhuma, eu sou um pregador do evangelho, da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? E quem Deus revelar o que eu prego, vem, me siga. Mas Deus tem que revelar. Bom, 1 Coríntios 13, verso 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja. Foi aqui que eu parei. A inveja é uma atitude da carne, da natureza carnal. E é vergonhoso ter que falar sobre inveja espiritual. Isso é vergonhoso. Inveja espiritual é bem coisa do maligno, hein? Bem coisa maligna. Não é? Claro. Isso não... Ele falou, serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, ele não queria ter o que ele, como o igual dele. Ele queria ser ele. Serei semelhante a ele, ou seja, eu vou ser ele. E logo, logo ele vai embora e eu que fico aqui. Aí não tem como, né? Aí teve que ser expulso mesmo. O amor não inveja, o amor não se vangloria. Soberba, altivez, presunção. O amor não se ensoberbece. Mas o que tem de gente na carne não está escrito no gibi, né?
Quer dizer, se o amor não inveja, o que tem de gente invejosa, o amor não se vangloria, o que eu conheço de gente que enche o peito e se vangloria por causa de um sapato, por causa de um carro, por causa de uma casa, por causa que tem mais dinheiro, por causa que não sei o que. É ou não é verdade? Você vê como as pessoas são carnais. O que eu conheço de pessoa soberba, orgulhosa, o amor não ensoberbece. Verso 5. O amor não se porta. Você vê que tem gente que não anda em amor, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Paulo está falando aqui sobre o amor, ele não está escrevendo para os ímpios. Ele está falando com a igreja. Então quer dizer que na igreja tem gente que inveja? Lamentável, né? Não é lamentável? Verso 4. Então, ele está falando sobre inveja, sobre se vangloriar, se ensoberbecer. Verso 5. Se portar inconvenientemente. O amor, ou quem vive em amor, quem anda em amor, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. Quero mais que ele se lasque, quero mais que ele se dane, eu ganhando o meu, ele, o problema dele. Isso é buscar seus próprios interesses. Quem está entendendo? Como que pelo menos o cristão deve viver? Porque o mundo não vai viver assim. Mas como que, porque nós temos uma regra aqui de fé e prática, palavra de Deus. Como que pelo menos o cristão deve viver? Sem buscar o seu próprio interesse. Quanto que é esse celular aqui? Esse celular aqui, ele custa, vou falar um valor qualquer, tá? Esse celular aqui custa R$500. Mas eu trabalho vendendo celular. Ele custa 500, Quanto você pagou? Eu paguei 50. Pô, irmão, você vendendo por 200 não está bom? Você pagou 50. 100%, vender a 100. Vai vender por 200. Vai ajudar o irmão, ele custa 500. Está vendendo por 200, você está ganhando o seu e está ajudando o irmão. É isso que Paulo está falando. Agora, quanto custa o celular? 500. Quanto você pagou? Paguei 50. Ô, irmão, quanto você quer? Eu quero 590. Você acha que não tem gente assim? O que eu conheço de falsos cristãos que usa a Bíblia escondida, usa o nome de Deus só para... Está cheio. É uma vergonha, é uma vergonha. É uma vergonha. Verso 5, o amor não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, e uma coisa muito importante, sublinha, uma coisa que eu não admito. Isso aqui eu não admito. O amor não suspeita mal. Olhem para mim agora, que eu vou ser obrigado a falar uma palavra aqui. Se um dia, eu vou até tomar uma aguinha aqui, peraí. Para quem é da igreja, para quem é do MGA, do Ministério Apostolado, se um dia você suspeitar mal de mim, me faz um favor, nunca mais venha nesse ministério, nessa igreja. Vou falar de novo. Para quem é do Ministério Apostolado, não só Santo André, de todo o Ministério Apostolado, se um dia você suspeitar mal de mim, pensar mal de mim, não participa mais de nada, não congrega, não venha, saia dos grupos, pega o seu caminho. Pega o seu caminho. Pega o caminho de Gease. Pega o seu caminho. Se você suspeitar mal de mim, se você pensar mal de mim, irmão, não vem mais na igreja. Não congrega mais aqui. Saia dos grupos. Procura outra igreja, procura ou não procura nada. Vai cuidar da sua vida. Aqui tem um homem consagrado a Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, predestinado por Deus, e eu penso que isso já está mais que provado. Eu penso, está mais que provado. Mas suponha que alguém pense mal de mim, está suspeitando mal de mim. Irmão, sai da igreja, vai embora, pega o seu caminho, em nome de Jesus, pega o seu caminho. Não dá trabalho para nós, não. Não seja pedra de tropeço aqui, não. Não venha criar confusão aqui, não, que Deus não é Deus de confusão. Estamos vivendo tão em paz, já faz 30 anos. 30 anos estamos vivendo em paz. Amém? Eu vou falar mais uma vez, por favor, vou falar mais uma vez. Se um dia você pensar mal de mim, irmão, não venha mais nessa igreja. Não venha mais, é simples. Você suspeitou mal de mim? Está pensando mal ao meu respeito? Que eu estou mentindo, que eu estou enganando, que eu estou... Irmão, me faz um favor, não venha mais nessa igreja. Não precisa nem me avisar. É só não vir mais, é simples assim.
Não precisa me avisar, não precisa mandar e-mail, não precisa falar comigo, não precisa mandar WhatsApp. Se você pensar mal de mim, se você... Porque eu nunca pensei mal de você. E o relacionamento é duas mãos. Isso é relacionamento. Então, como eu nunca pensei mal de você, porque eu não tenho motivo, não vou aceitar que você pense mal de mim. Seja quem for. Seja pastor, seja pastora, seja ovelha, seja membro, seja quem for. Eu nunca pensei mal de ninguém do ministério. Nunca pensei mal. E não penso. Porque eu não te conheço segundo a carne. E eu que te ensino isso há 30 anos. Então, como eu nunca e não penso mal de você, eu não suspeito mal de ninguém. Se você pensar mal de mim, se você suspeitar mal de mim, por favor, saia do ministério em paz. Não venha congregar mais aqui, não saia do grupo e pega o seu caminho, segue o seu caminho e vamos continuar a vida em paz. E se você continuar suspeitando mesmo, você tem certeza mesmo? Então, ore a Deus, me apresenta a Deus. Porque está escrito, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, se pensar mal, se suspeitar mal, se tiver certeza e convicção, vai direto na fonte. Não faz fofoca. Vai direto na fonte. Me apresenta a Deus. Ele me conhece, ele sabe onde eu moro. Fala com Deus sobre mim. E vamos ver o que ele vai te falar. Vamos ver o que ele vai te falar. Porque como Deus é um só, Efésios 4:6, há um só Deus, como Deus é um só, se é de fato Deus que te falar, vai ter que falar para mim a mesma coisa. Certo? Foi o que Moisés fez com Coré. Amanhã nós vamos oferecer um sacrifício e a quem Deus responder é esse que é o homem de Deus. É esse que é o aprovado por Deus. Mas não deu nem tempo, a terra se abriu antes e engoliu o Coré. Era no outro dia, a terra abriu antes. É simples assim, irmão. Amém? Eu não admito que pense mal de mim. Salvo se tiver motivo. Aí é diferente. Então, como eu não admito, quer dizer que não tem motivo. Está claro aí? Eu não admito que pense mal de mim. Eu não admito que suspeite mal de mim. Eu dei minha vida. Já passou 30 anos, hein? Já pensou se eu tiver errado? Perdi 30 anos. Eu dei minha vida. Eu deixei tudo. Eu abri mão de tudo para servir a Deus. Para chegar alguém e suspeitar mal de mim? Não dá para suportar. Aí não dá. Então o amor não suspeita mal. Ficou claro aí, abençoado? Eu preciso ser firme. Porque eu tenho moral para falar isso aí. Então eu tenho moral, posso falar. Eu preciso ser firme. Eu preciso ser firme. Eu preciso ser firme na minha posição. E agora não é nem a questão de posição doutrinária. É posição diante de Deus. Como diz 2 Coríntios 2,17. Não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Vai suspeitar mal dos falsos profetas. Vai suspeitar mal dos enganadores. Vai suspeitar mal do que usurpa, arranca a lã, a pele das ovelhas. Então, eu tenho moral para falar, para ler essa palavra. Eu tenho moral. Diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. Eu tenho moral. 2 Coríntios 2,17. Não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, vírgula. Antes falamos de Deus como de Cristo, na presença de Deus. Então, se estiver errado aqui, vai direto com Deus, na fonte. E me apresenta a Ele e faz a reclamação lá no departamento pessoal. Porque se tiver coisa errada, ele vai me mandar embora. Ele manda eu passar no RH, manda embora sem direito. É assim que funciona. Pegou, está entendendo? Então vai direto na fonte. Só que, irmão, vê lá, hein? Se for falso testemunho, você vai se lascar, hein? Presta atenção, hein? Presta atenção, porque lá no RH, lá no departamento pessoal, tem uma plaquinha, logo quando você chega na porta, tem uma plaquinha assim, ó. Não façam mal aos meus profetas. Lembra desse texto? Nem aos meus profetas façam mal. Por quê?
Na mesma plaquinha abaixo, tem 2 Crônicas 20:20. Crede nos meus profetas e prosperareis. Então, a moeda tem 2 lados. Se você tiver certeza e convicção, vai no departamento pessoal que ele manda embora sem direito. Mas se for calúnia e falso testemunho, a lepra de Gease, bom, deixa eu ficar quieto. 1 Coríntios 13, traduzindo, MGA, um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. Se fosse para brincar com as coisas de Deus, eu estava lá no mundo ainda, quando eu nem me envolvia com elas. Quando eu vim para o lado de cá, o negócio é sério. Sem brincadeira, sem palhaçada, sem molecagem. Um ministério sério, para pessoas sérias, que levam a sério a palavra de Deus. É este ministério. Agora eu posso aplaudir. 1 Coríntios 13, verso 6. O amor não se alegra com a injustiça. Quem ama de verdade não vai ficar contente quando vê um irmão se der mal na vida, né? O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então ele vai ficar alegre quando o irmão estiver cheio do Espírito Santo, quando o irmão estiver prosperando, quando o irmão está crescendo em graça. Coríntios 13, verso 7. O amor, por causa do amor, tudo sofre. Não é fácil a vida. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Olha 1 Coríntios 9. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 9. O tema hoje, entendendo 1 Coríntios 13. Abra 1 Coríntios 9. Versículo 22. 1 Coríntios 9, 22. O mesmo Paulo. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Até que ele disse assim, ó. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios. Por isso que nós temos o site graçaapostolado.com, tem o site ninguemvosengane.com, tem a rádio mgaonline.com, tem uma bibliamga.com, tem o canal no YouTube, tem o Facebook, tem os grupos de WhatsApp. Por quê? Fiz-me, olha lá, tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isto o quê? Eu jogo uma vara, é um site. Então, aqui não dá? Não está dando peixe aqui? Então eu jogo a rádio MGA online, jogo outra vara aqui, para ver se dá um... Não está dando peixe aqui? Só que todo dia tem lá a audiência 25 horas, já estamos com quase 200 mil ouvintes. 200 mil ouvintes! Então eu estou jogando a rede lá. Então, olha o verso 22. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Para quê, pastor? Você quer uma medalha? Não. Para ser também participante dele. Está claro aí? Eu já não sou salvo pela graça? Eu não podia ficar na praia, eu não podia ficar no laguinho pescando, não podia? Não. 22. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha o objetivo de um pregador. Olha o objetivo de um apóstolo. Olha o objetivo de um pastor, de um evangelista. Olha o objetivo. O objetivo é chegar a salvar, conquistar. Eu não fui pregar lá na lei e não consegui salvar você? Não foi assim? Salvar alguns. 23. Eu faço tudo isso por causa do evangelho, para ser também participante. Hebreus 6. Eu preciso ser participante das coisas de Deus. Tem um mover, eu quero estar no mover. Vai ter um culto de oração, vixe, vai pegar fogo quando ora. Eu quero estar lá junto, eu quero participar. Eu não quero ficar sabendo de longe, sabe? Eu fiquei sabendo que Jesus curou um cego. Olha que maravilha, pô, eu não fui nesse dia, hein? Olha, eu fiquei sabendo que Jesus teve uma mulher que tocou nele. Nossa, esse dia eu também não fui porque estava chovendo. Jesus curou um cego. Eu ia aí, mas chegou o parente lá em casa, bem na hora que eu ia para a igreja. Engraçado, né? Por que os parentes nunca vão na minha casa na hora que eu vou para a igreja? Essa aqui escapou.
Quer dizer, os parentes só vão na casa das ovelhas na hora de ir para a igreja. Eu também vou para a mesma igreja. Os parentes nunca vão na minha casa nessa hora. Ah, deixa para lá, vai. 1 Coríntios 13, versículo 7, o amor tudo suporta. Verso 8, o amor nunca falha. Agora presta atenção, hein? Agora o assunto aqui vai mudar. Coríntios 13, verso 8. Mas havendo profecia... Alô, abençoados. Todos vocês aqui foram na escola, foram alfabetizados e aprenderam a língua portuguesa. Presta atenção na pergunta, hein? Coloca o dedo no verso 8. Mas havendo profecia, o que está escrito aqui? Cessarão ou cessaram? O que está escrito aí? Hã? Como é que se lê aqui, hein? Cessarão ou cessaram? Havendo profecia, cessaram. É assim que está escrito? Hã? Está escrito o quê? Cessarão? E qual a diferença de cessarão para cessaram? Qual a diferença de cessarão para cessaram? Cessarão é futuro. Cessaram com M é passado. Eu fui na escola algumas vezes, né, pessoal? Havendo profecias, não cessaram, acabaram. Não, cessarão. Então ainda não cessaram. MGA também é cultura, hein? Apostolado também é aula de língua portuguesa. Senão você não entende. Porque eu já vi gente falando assim, ó. Mas as profecias já cessaram. Com M. Elas não cessaram com M. Elas cessarão com A, tio e O. Que diz respeito ao futuro. Tá claro aí? Quem entendeu? Então as profecias não cessaram. Diga, não cessaram. Diga, elas cessarão. Assim, ó, cessarão. Diz respeito ao futuro quando? Vamos ler, vamos continuar lendo. Importante você entender que as profecias não cessaram. Com AM, não é atil. AM, passado. Atil, futuro. Isso é língua portuguesa. Então, Coríntios 13, 8. Havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, de novo, ó, desapareceram. Desapareceram? As línguas desapareceram? Não tem nem como. Por quê? Vai em Coríntios 14, verso 39. Coríntios 14, 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Por que não proibir? Coríntios 13. Porque as línguas ainda não cessaram. Elas cessarão. Quando? Vamos continuar lendo. Está claro aí, abençoados? Coríntios 13, verso 8. Havendo profecias, cessarão. Sublinha aí, ó. Cessarão. Deixa claro, hein? Não é que cessaram, hein? Cessarão. Havendo línguas, sublinha, desaparecerão. Graças a Deus que aqui no MGA ainda não se cumpriu essa palavra. Amém? Porque aqui ainda não desapareceu. Está claro aí? Ou só eu que estou entendendo? Coríntios 13, 8. Havendo línguas, alô, aqui há línguas. Mas já desapareceu? Não. Claro que não, porque a igreja está aqui ainda, o Espírito Santo está aqui. Como é que vai desaparecer? Por que ele diz que desaparecerão? Quando a igreja não estiver mais aqui. Porque o Espírito Santo era retirado. Então não vai ter mais línguas, não vai ter mais dons. Está claro ou não está claro? Coríntios 13, verso 8. Havendo profecia, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, passou ou passará? Passará. Diga, porque ainda há ciência. Ciência é o quê? É conhecer? Então vamos prestar atenção, que tem gente falando besteira por aí, hein? Dizendo que línguas não tem mais, que já passou as línguas. Pô, se passou as línguas, então já passou o conhecimento. Por que estão pregando ainda? Por que estão ensinando ainda? Se já passou as línguas, passou o conhecimento. O versículo não é o mesmo. Como tem gente que fala besteira, hein? Você não está caindo na deles não, né? Coríntios 13, verso 8. Havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, passará.
pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Sublinha não, circule. Diga, mas quando vier. Circule aí. Tem gente dizendo que já veio, né? Bom, então se já veio, verso 8. Então, já não tem mais profecia, já não tem mais línguas, já não tem mais conhecimento. Mas eles estão pregando ainda. Se Jesus já veio, verso 9, verso 9. Quando vier, mas quando vier, vier o quê? O que é perfeito, diz respeito a Cristo. Quando vier. Se ele já veio, então verso 8. Então já não tem mais profecia, não tem línguas, e eles não têm que pregar mais nada e nem ensinar nada. Por que eles estão com a Bíblia na mão pregando e ensinando? Trazendo conhecimento. Já que ele já veio, cumpriu o verso 9. E agora? Agora ficou ruim, hein? Você está vendo o que dá acreditar num pedacinho só, abençoado? Por isso que de quarta-feira nós temos um estudo exaustivo, versículo por versículo. E o lema é esse, não tem como fugir. Se estiver escrito, eu creio. Verso 9, se o que é perfeito já veio, então o verso 8 já se cumpriu. E se já se cumpriu, por que eles estão pregando ainda, trazendo conhecimento? Está escrito que o conhecimento passará. Vai sem querer, querendo. Aí os caras não sabem explicar. Aí eles ficam doidos comigo. Mas eu só estou lendo, abençoado. Está claro aí que eu só estou lendo? Eu não posso sair do que está escrito. Coríntios 13, verso 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, então... O verso 8, o que é em parte não vai ter mais. Não vai ter mais profecia, verso 8, não vai ter mais língua e não vai ter mais conhecimento. Digam, por quê? Porque lá no céu você não vai profetizar para ninguém, né? Lá no céu você não vai falar em línguas, né? Para ser edificado, para quê? Você já está no céu. Paulo não disse que quem fala em línguas edifica em si mesmo? Mas você já está no céu. Então, lá no céu não vai ter profecia. Lá no céu você não vai falar em línguas. E lá no céu você não vai pregar para ninguém, porque não vai ter conhecimento. Então, verso 10, quando vier o que é perfeito, então o verso 8 vai se cumprir. Ele veio no ano 70. Então por que você está pregando ainda? Por que você está trazendo conhecimento se o verso 8 diz que conhecimento passará, vai acabar? Verso 10, vai ser aniquilado. Nossa, agora ficou ruim, hein? E agora para explicar isso aí? MGA, a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Diga, papai. Isso que dá crer em pedacinhos, hein? E interpretações. E interpretações que Paulo não falou. Que Paulo não falou, não está registrado, não escreveu. Escreva isso, abençoado. Se não está na Bíblia, eu não creio. Pastor, você está sendo radical. Mas você também não tem uma Bíblia? Não é ser radical, é ser racional, irmão. É ser racional. Falar que Jesus voltou e que os mortos já ressuscitaram, cadê eles? Morreram de novo? Não cola, né? Chega a dizer que Jesus já veio, que os mortos já ressuscitaram e que já foram arrebatados. Quem foi arrebatado? Estou aqui ainda. Quem é que foi arrebatado não sabem de nada? Então, é bom você escrever isso. Um herege, ele sempre vai forçar uma... ele vai forçar para que você creia nele, no que ele está falando. Um herege... ele sempre vai forçar uma interpretação. Porque vai ter uma hora que ele não tem como provar. Ele vai ter que mentir, é o que você falou aquele dia. Aí uma mentira, para sustentar aquela mentira, o que ele vai ter que fazer? Outra mentira. Você foi lá? Ele não foi, mas não, eu fui e tal. Mas que hora que você foi lá? Que eu estava lá também essa hora. Então vai ter que contar outra mentira. Não, eu fui lá. Aí ele fala assim, que hora você foi? Porque se você falar que foi meio-dia, ele fala que foi antes, foi depois. Quer dizer, ele vai ter que sustentar. E aí vai.
Quem está entendendo? Por isso, Hebreus 13:9. Não se envolva com doutrinas várias e estranhas. Doutrinas estranhas. Porque se você falar que Jesus já veio, vai mexer num monte de coisa, hein? Não é só falar que Jesus veio. Vai mexer num monte de coisa, de doutrinas bíblicas, de convicções proféticas, apostólicas, de profecias do próprio Jesus. Está entendendo? Porque se você falar que ele já veio, você vai ter que provar um monte de coisa. E para provar vai ter que mentir ou forçar interpretação. Porque não vai estar escrito. Aí vai ter que forçar a interpretação. Vai ter que pôr São Paulo dentro de Santo André. É igual pegar um Fusca, que só cabe 5 pessoas, colocar 35 pessoas dentro de um Fusca. Vai ter que forçar a interpretação. E aí, eu não sou criança, né? Quando eu perceber que você está forçando a interpretação, é porque não está escrito, e você está pensando que eu sou criança e vai... Não dá. Se tiver escrito, eu creio. Não é assim. Está claro ou não está claro? Coríntios 13, verso 10. Penso que ficou claro, hein? Verso 10, estamos terminando. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte... Diga, o que é em parte? Verso 8, olha o verso 8. Profecia, línguas. E quando ele fala profecia e línguas, é todo o capítulo 12. Claro, porque se o que é perfeito já veio, então para que o capítulo 12? Quem entendeu? E olha que bagunça que vira. Se ele já veio, Coríntios 12, 7, então o Espírito Santo nem tem mais. Porque Paulo diz que o Espírito Santo manifesta, mas se ele já veio, já não tem mais Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Se ele já veio, não... Alô, por que não tem mais? Coríntios 13, verso 10. Porque o que é em parte, e o que é em parte? Coríntios 12, os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo. Se ele já veio, essas coisas não tem mais. É ou não é verdade? Olha que bagunça que está virando. Porque não está escrito no verso 10 que o que é em parte será aniquilado? Será acabado? Não está escrito aí? E agora, como explicar isso? Então, 1 Coríntios 13, para terminar, Coríntios 13, versículo 11. Aí ele fala de um modo subliminar. Aqui, no dito popular, ele está jogando uma carapuça. Para quem está pensando equivocadamente. Ele está jogando uma carapuça, no dito popular. Porque ele fala assim, ó, quando eu era criança, eu falava como criança. O que ele está falando? No contexto. O que ele está querendo dizer? Você que fala essas coisas, está falando como criança. Está claro aí? Se você pegar só o verso 11, é uma coisa. Mas eu não estou lendo desde o verso 1? Então não tem um contexto? Ele não falou o verso 8, verso 9, verso 10? Aí depois do 10 ele falou 11 o quê? Quando eu era criança, eu falava como criança. Eu pensava como criança. Olha a carapuça. Eu raciocinava como criança. Do que ele está falando? Verso 10. Se ele já veio, então já foi aniquilado. Verso 8 não tem mais. O capítulo 12 inteiro pode jogar fora. Quer dizer, você está falando como criança. Você está pensando como criança. Você está raciocinando como criança. Aí ele disse, no verso 11, mas logo que cheguei a ser adulto, homem, sublinha aí, acabei com as coisas de criança. Diga, quais coisas de criança? Está aqui, coloca o dedo no verso 11. Acabei com as coisas de criança. Ou seja, parei de falar como criança, parei de pensar como criança. Você que pensa que Jesus já voltou, você está pensando como criança. Hein? E você que fala isso, você está falando como criança. Está falando como criança, está pensando como criança e está raciocinando como criança. Porque a criança, ela fala o que ela pensa e o que ela raciocina. E, por consequência, traz um monte de confusão. Você pegar uma criança de 5 anos para conversar com um adulto de 55, a criança não vai acompanhar o raciocínio. E a criança é confusa. Eu fui no parquinho, aí eu fui na roda gigante, aí depois eu joguei bola e depois eu corri na areia. Ela está raciocinando como criança. Não é? É a comparação que Paulo está falando. E o adulto?
Bom, eu acabei de sair da faculdade agora. Hoje eu fui trabalhar das 7 da manhã até 6 da tarde. Almocei, tive uma reunião com o chefe. Não é conversa de adulto? E a criança? Como que a criança pensa? Nossa, eu não vejo a hora de voltar para esse parquinho aqui. Eu gostei tanto da balança. A criança não pensa assim? Coloca isso no espiritual. Nossa, Jesus já voltou. Ele voltou. Ele voltou, mas tá dando zica aqui, hein? Ele voltou, mas você ficou. Ele voltou, mas você ficou. Você está pensando como criança. Você está falando como criança. Você está raciocinando como criança. Se agarrou numa palavra, mas tem outras palavras. Eu falei para uma pastora esses dias. Eu dei um aconselhamento pastoral para uma pastora esses dias. Eu falei para ela. Falei, pastora, cuidado na área da interpretação, porque a Bíblia diz X, mas também diz Y. Então, olha a minha frase de novo. Não fale com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Alguém lembra de Mateus 4? Se tu és o Filho de Deus... Espera aí. Ele não era o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, lança daí de cima, pula aqui. E usou a palavra, porque está escrito. Citou Salmo 91. Está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O que Jesus fez? Está escrito. E estava mesmo. Mas o que Jesus respondeu? Também está escrito. Escreva isso, por favor. Escreva isso agora que eu vou falar. Escreva. Como se combate uma heresia a respeito da palavra de Deus? Escreva isso. Como se combate uma heresia a respeito da palavra de Deus? Como é que se combate essa heresia a respeito da palavra de Deus? Ou seja, como que você vence alguém que está usando a palavra? Diga bem forte, com a própria palavra. Está claro? Então, como é que você vence uma heresia a respeito da palavra de Deus? Com outra palavra de Deus. Se alguém te falar, está escrito, aí você vai analisar e vai chegar à conclusão de falar, mas também está escrito. Quem está entendendo? Não foi assim que Jesus venceu em Mateus 4? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque está escrito, blá, blá, blá. Mas também está escrito. Se você me adorar, está escrito, mas também está escrito. Pula daí de cima, porque está escrito, mas também está escrito. Então, se alguém falar está escrito, lembre-se da parte B, e também está escrito. Então, cuidado, muito cuidado com interpretações, usando a palavra, porque pode ser uma heresia, mesmo usando a palavra. Não foi o que aconteceu em Mateus 4? Pula daí do alto, aí usou a palavra, porque está escrito, e estava mesmo, Salmo 91, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Quer dizer, pode pular, peraí, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, como você vence uma heresia da palavra? Rebatendo com a própria palavra. Ou seja, está escrito, mas também está escrito. Então, só dizer, está escrito. Espera um pouquinho. São 50 e poucas Bíblias, hein? Irmão. Também está escrito. Traduzindo, não existe um dono da verdade. Porque se citar está escrito, eu conheço um pouquinho e eu vou ver, irmão, também está escrito. E aí? Melhor nós ficar quietinho, né? Porque você não é o dono da verdade. E nem eu. Você citou que está escrito. Mas também está escrito, irmão. Está claro ou não está claro? Está escrito, mas também está escrito. E aí? Quem entendeu? Vamos terminar. Tema hoje, entendendo 1 Coríntios 13. Verso 11. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de criança.
Agora, circule aí, ó. Agora vemos em espelho. Vemos quem? Verso 10. Quando vier o que é perfeito. Agora nós vemos em espelho. Vemos quem? Verso 9. Em parte o conhecemos. Então, verso 12. Agora vemos em espelho. Está claro aí que ele está explicando? Agora vemos em espelho de maneira obscura. Sublinha. Então veremos. Sublinha. Veremos como? O que está escrito aí? Então veremos como? Olhem para mim. Acho que eu não preciso ler muito a Bíblia para perceber que ainda não aconteceu isso. Hã? Bom, se Jesus já veio, então, verso 10, o que é perfeito já veio. Então, verso 8, tudo isso aqui já foi aniquilado, o capítulo 12 não existe mais. E o verso 12, então você já está vendo ele face a face. Já está vendo? Só quem está entendendo o que eu estou falando. Está desmascarada mais uma heresia aí? Amém. Você percebe que se falar uma coisa, bagunça tudo? É como tirar uma peça do quebra-cabeça. Está claro ou não está claro? Você está montando um quebra-cabeça de 5.000 peças do rosto de Jesus. Mas está faltando uma peça aqui, por quê? Que peça que é? A do nariz. Não tem essa peça. Claro que não tem, você jogou fora. Entendeu? Tá claro aí que se mexer numa peça complica. Ô, irmão, olha o tamanho da Bíblia, irmão. Olha quantas profecias tem proféticas de Jesus, olha quantas de Paulo. Você mexer numa peça vai bagunçar o quebra-cabeça, hein? Jogar a peça fora. Não fala mais língua. Você está jogando fora a peça? Mas Paulo disse que cessará. Não cessou ainda? Como é que você jogou a peça fora? Não, pega ela lá do lixo lá, irmão. Vai precisar dessa peça sim, ela encaixa aqui, ó. É 1 Coríntios 12, ela encaixa aqui. Está claro ou não está claro? E para terminar, verso 12. Agora vemos em espelho de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora, o que Paulo diz? Conheço em parte. E então, futuro, conhecerei como também sou conhecido. O que Paulo está dizendo? Ele me conhece por inteiro. Não é? Mas vice-versa não tem como. Ele me conhece por inteiro, mas eu conheço somente em parte. Pelo amor de Deus, quem está entendendo? 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 Então, para terminar, o tema hoje é entendendo 1 Coríntios 13. Verso 13. Agora, você vê que a Bíblia é clara, irmão, eu só estou lendo. Ó, Coríntios 13, 13. Agora o quê? Quero ouvir. Agora o quê? Permanecem. Ou não está escrito isso? Permanece ou desapareceu? Você vê que a Bíblia fala por ela mesmo. Eu não preciso interpretar, eu só estou lendo. E o Espírito Santo nos dá o entendimento. Está escrito. Então pegue a sua caneta para terminar. Agora circule. Permanecem. Então diga, agora permanecem. Permanece o quê? Estes três. Quais três? Diga, a fé, a esperança e o amor. Aí ele não está dizendo que não existe esses três. Ele está dizendo, o maior destes é o amor. Por quê? Porque o amor é o cartão do cristão. Por que o amor é o maior? Pô, não vou precisar ler tudo de novo, né? Ele disse, ainda que eu falasse línguas, ainda que eu profetizasse, se eu não tivesse amor. Então, como que ele termina? O maior de tudo isso é o amor. Ele está dizendo que é desnecessário falar em línguas? Claro que não, porque no capítulo 14 ele diz que quem fala em línguas edifica de si mesmo.
Ele disse, eu gostaria que vocês falassem língua. Então ele não está anulando nada, ele está só explicando. E ele disse, e é verdade mesmo, é melhor você amar o próximo do que você ficar 5 horas falando em línguas, odiando o seu irmão, com raiva, sem perdoar. Está claro ou não está claro? Então é verdade, o amor é maior mesmo. O amor é maior. O amor, é bom você escrever isso, o amor, ele está acima da doutrina. Não adianta você conhecer a Bíblia de ponta a ponta se você não amar. Não adianta você conhecer, ter o conhecimento, ter a revelação, ter ciência, fala em línguas, profetiza, cura doente, cura... Se você não amar, não adianta. Então o amor é acima, é maior, está acima, está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? Cadê as palmas para Jesus? Graça e paz a todos vocês e até domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Pai, graças te dou por essa noite, pela ministração angelical, pela manifestação do Espírito Santo, pelo Espírito de sabedoria e de conhecimento que o Senhor nos dá. Graças a Deus pela revelação e pelo entendimento puro e simples da sua palavra. Te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Digam todos graças a Deus e até domingo pela fé, culto de louvor e adoração. Graça e paz.